Saudações, preclaros confrades. Eu gostaria de fazer um breve comentário sobre o debate da Bandeirantes, o primeiro debate do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Bom, eu fiquei surpreendido positivamente com o Lula. Por quê? Tirando toda aquela questão, não é, de acusação tanto do Lula para com o Bolsonaro quanto do Bolsonaro para com o Lula, não é? E quem conduziu isso foi mais o próprio Bolsonaro, rebaixando o nível do debate. É o que eu sempre digo, o Bolsonaro, ele busca o debate rasteiro, o debate baixo, né? Não o debate de propósito, o debate de ideias, né? O debate republicano como deve ser, né? Tanto que no primeiro turno teve o padre Kelmon, um cavalo de Troia colocado ali para quê? Para tumultuar o debate. Era uma linha auxiliar ali, um cavalo de Troia do bolsonarismo. Dito isto, o Lula me agradou no sentido de ter falado bastante sobre economia, não é? E não focado em pautas identitárias, não é? Pautas como, por exemplo, de homossexual, de negro, de mulher, todas essas pautas que são consideradas identitárias aí, não é? Ou seja, para determinado grupo com uma determinada identidade. Ele fez um discurso mais geral para todos os brasileiros, como por exemplo a economia. A economia importa para todos, importa para o homossexual, para o heterossexual, para a mulher, para o negro, para o deficiente, para qualquer pessoa. E o Lula deixou bem claro que o Estado deve ser o indutor da economia, é basicamente o que eu penso, o Estado deve ser o indutor da economia. Ele disse que não vai privatizar a Petrobras, ele falou também sobre o complexo de refinaria o complexo petroquímico de Itaboraí, que eu já tratei aqui no canal, não é? Que ele fez 85% ali o governo do PT das obras, não é? E hoje é uma cidade abandonada, já que milhares de trabalhadores da região e inclusive de outras regiões do Brasil que foram para lá trabalhar perderam seu emprego, não é? Então, eu acho que esse deve ser o debate. O debate sobre economia, o debate sobre emprego, o debate sobre crescimento econômico, carteira assinada. Falou muito bem que o Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo, superando o Reino Unido, não é? Enquanto que o governo Bolsonaro não tem basicamente nada para apresentar, não é? O que ele apresenta e que nem falou no debate, por exemplo, foi a implementação do PIX, não é? Que não foi criado por ele, foi criado no governo anterior e implementado por ele, não é? Ficou só falando do que? Dos R$ 600 do Auxílio Brasil, não é? Ele, quando era deputado, era um crítico ferrenho do que? Do assistencialismo social. Agora ficou falando somente disso e como se o governo inteiro dele fosse R$ 600, não é? Veio ser R$ 600 agora. O governo dele prestou algum auxílio durante a pandemia. Até então, era aquele típico jargão liberal, não é? Do Paulo Guedes, desburocratizar, tirar o peso do Estado sobre o empreendedor, não é? Toda aquela conversa que todo mundo sabe que na prática não funciona e que gerou aí milhares, aliás, milhões de trabalhadores informais, não é? Em subemprego, não é? E falou que o quê? Que vai privatizar a Petrobras no segundo governo dele. Bom, isso daí já é o suficiente para qualquer pessoa que tenha um mínimo de compromisso com o Brasil não votar nele. Não é? Eu compreendo quem vai votar nulo, por exemplo. Eu compreendo porque é um cara que não concorda com as políticas do governo Lula e do PT, e eu também não concordo com várias coisas, e também está decepcionado com o governo Bolsonaro e não acha que seja a solução votar nele para ser reeleito. Porém, a realidade sempre é imposta a todos, não é? Tanto o Lula quanto o Bolsonaro, será, aliás, terá um novo governo
pela frente a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Então não adianta você votar nulo, um fantasma não vai governar o Brasil, vai ser um dos dois e todos nós sofreremos o quê? O seu impacto, o impacto do governo, sejam os méritos ou sejam as mazelas. Então, eu, particularmente, vou votar no candidato Lula, mas compreendo quem não vai votar nele, desde que não vote no Bolsonaro. Não é? Porque votar no Bolsonaro é um voto antipatriótico. Não é? Com Paulo Guedes, chegou acompanhado no debate com Sérgio Moro, o cara que é responsável pelos milhões de desempregados e desalentados que temos hoje. Ele é responsável pelos milhões de informais que temos hoje. Ele é responsável por toda essa catástrofe econômica. Ele é responsável pelas milhares de obras paralisadas, não é? Com a desculpa do que precisamos combater a corrupção. Lula deixou isso bem claro também. Caso haja corrupção, você deve punir o corrupto e o corruptor, e não a empresa que quebra, é paralisada, não é? E agora, como bem disse também o Lula, estamos vivendo numa economia atrofiada. Não é? Sem contar que, por exemplo, falando aí de política internacional, o Lula ele foi eleito com a maior parte dos votos, por exemplo, na Palestina. E o Bolsonaro foi eleito com a maior parte dos votos em Israel. Então isso daí deixa bem claro dentro do que eu acredito também como política externa. Não só em relação a isso, mas isso é uma questão importante também para a definição do meu voto. Deixem suas impressões aqui nos comentários caso queiram. Se inscrevam no canal e estamos juntos.